Vamos lá, pessoal, dar continuidade aí ao nosso curso. Vamos falar agora da última prova em espécie, falando um pouquinho aí de prova testemunhal. A prova testemunhal é uma prova que, em outras circunstâncias, era uma prova pouco contemplada ali pelo juiz, pelo julgador. Era chamada de prostituta das provas, num sistema em que era adotada a tarifação das provas, hierarquia entre as provas que a gente tanto já falou. Hoje em dia não, hoje em dia a prova testemunhal é uma prova como qualquer outra, e aí eu já começo dizendo para vocês que, em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha, salvo aquelas que o legislador ali acaba restringindo. Então, por exemplo, tem pessoas que não podem depor, em regra, aquelas que, dependendo do ministério, do ofício, da profissão, sejam ali confidentes e recebam informações, essas pessoas não podem depor. A gente até falou disso em vídeos anteriores. Por exemplo, um profissional ali, um advogado, ele não pode depor como testemunha num processo que, evidentemente, ele trabalhou com uma pessoa como advogado. Ele não pode depor como testemunha a favor ou contra essa pessoa que foi seu cliente. Enfim, além do padre, do psiquiatra, esses profissionais que a gente falou também. Não pode depor como testemunha pessoas menores de 14 anos, doentes mentais ou deficientes mentais. A palavra deficiente mental, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nem mais é utilizada. É utilizada a expressão doente mental. Então, se a pessoa é menor de 14 anos, se é deficiente mental, os pais, os filhos, os irmãos, o cônjuge, mesmo que divorciado, embora o Código de Processo Penal vá usar a expressão desquitado. O Código de Processo Penal é anterior à Lei do Divórcio de 77. Então, onde se lê desquitado, a gente fala em divorciado. Os afins em linha reta, então o genro, por exemplo, do seu cônjuge ou do seu ex-cônjuge. Enfim, essas pessoas não podem depor como testemunhas. Elas vão ser aquilo que a gente chama de informantes. Os seus respectivos depoimentos têm um valor menor do que se fosse uma testemunha. Até porque essas pessoas não têm o compromisso de dizer a verdade. A testemunha, no momento que ela vai ser ouvida em juízo, ela é questionada ali primeiramente e informada a respeito da necessidade de não faltar com a verdade nem omitir a verdade. Se a testemunha falta com a verdade ou omite a verdade, ela pode incorrer num crime do artigo 342 do Código Penal, que é o crime de falso testemunho. Então a pessoa faz o seu depoimento jurando a verdade, sob pena de incorrer nesse crime. Agora, essas figuras que eu falei, que podem ser ouvidas como mero informantes, ou seja, não são consideradas como testemunhas, não podem ser ouvidas como testemunhas, o depoimento delas tem menos valor e, por esse motivo, elas não incorrem ali, por regra, no crime de falso testemunho. Embora uma outra parte minoritária da doutrina vá entender que o mero informante poderia incorrer, sim, no crime de falso testemunho. Então, a gente já viu que, em regra, qualquer pessoa pode depor como testemunha, já vimos quem não pode, quem são os meros informantes, o que ocorre com essa testemunha se ela vem também a faltar com a verdade. São essas observações iniciais aí. Vamos avançar um pouquinho mais. Tudo isso eu falei nos artigos iniciais, artigo 202, 203, 204, etc. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho do 206. O 206 traz aí a questão da recusa ou não dessa testemunha em depor. Eu pergunto a vocês, será que é possível uma testemunha recusar-se a depor? Será que ela pode ser conduzida coercitivamente? A resposta é que ela pode sim ser conduzida coercitivamente. A testemunha não pode se recusar a depor. Ela deve depor e deve observar a verdade sobre aquilo que lhe for inquirido. Então ainda é possível haver a condução coercitiva dessa vítima. A gente vai ver também que dessa testemunha. A gente vai ver também que essa testemunha deve prestar seu depoimento de forma oral, é a regra. Agora, é possível uma testemunha consultar apontamentos, consultar alguns escritos?
algumas anotações? Existe também uma questão relacionada a isso. A resposta é que sim. A testemunha, por mais que ela fale ali oralmente, respondendo as perguntas, mas ela pode consultar alguns apontamentos, algumas anotações que ela fez. Porém, a doutrina vai dizer que caso ela consulte anotações, essas anotações devem ser entregues ao juiz e devem ser juntadas também ali como prova no processo. Então, ela até pode fazer apontamentos, consultar esses apontamentos, mas eles devem ser juntados aos autos do processo. Testemunha não pode falar por meio escrito, o que vai dizer o Código de Processo Penal, embora na prática a gente veja alguns juízes aí aceitando depoimentos por escrito de testemunha. Evidentemente que a gente vai ver um pouco mais para frente, algumas autoridades, em virtude de uma prerrogativa do cargo, detêm esse direito de prestar seu depoimento por escrito enquanto testemunha. Ok? Vamos falar um pouco mais aqui para frente. Vamos falar um pouquinho aqui do artigo 212. O artigo 212 diz o seguinte: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Entre parênteses, cross-examination. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, aqui tem duas situações importantes para a gente falar desse artigo 212. A primeira é que o juiz não pode induzir a resposta das testemunhas. Essas respostas às indagações das partes ali na audiência têm que ser livre de acordo com o que a testemunha quer dizer. Ela não pode ser induzida. A partir do momento, por exemplo, vamos supor, a defesa esteja induzindo a pergunta da testemunha, o próprio juiz e a outra parte, a acusação, podem ali fazer a chamada contradição, ou contraditar, ou impugnar aquela pergunta, dizendo: ó, juiz, ó, excelência, a testemunha está sendo induzida aí pela defesa. Então, isso não pode acontecer. A testemunha também, é importante a gente dizer, ela não pode, por regra, declarar suas impressões pessoais sobre aquela pessoa que ela está testemunhando. Ela tem que testemunhar sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Ela não tem que dizer: ah, fulano de tal foi extremamente cruel nesse ato, por exemplo. Isso daí já seria a exposição de uma impressão pessoal, o que não deve ser aceito ali, evidentemente, pelo juiz. Em hipótese alguma, deverá ser aceita as impressões pessoais dessa testemunha aí. Ok, pessoal? Vamos um pouquinho mais à frente. Vamos falar, assim, ainda falando desse artigo 212, dizendo o seguinte: ó, as perguntas serão formuladas diretamente pelas partes. O que significa dizer isso? As perguntas serão formuladas diretamente pelas partes. Isso daí, pessoal, é uma regra atual que não havia antigamente. Então, antigamente a gente tinha que o juiz fazia as perguntas às partes, às testemunhas, aliás, e as partes, caso quisesse fazer perguntas à testemunha, deveriam endereçar as perguntas para o juiz e o juiz repassava as perguntas para essa testemunha. Então, vamos supor, eu era advogado, um réu no processo, eu não podia perguntar diretamente a uma testemunha, eu tinha que perguntar para o juiz e o juiz repassava a pergunta para a testemunha. Isso, com a reforma que houve em 2008 no Código de Processo Penal, foi alterado. E aí a gente contemplou a teoria do cross-examination, ou seja, que pode haver essa pergunta diretamente feita pelas partes. Então, por exemplo, hoje em dia, as testemunhas são inquiridas diretamente ali pelas partes. O Ministério Público tem plena liberdade de perguntar diretamente às testemunhas, a defesa também, não precisa repassar as perguntas ao juiz. É isso que a gente tem aí em cross-examination. Então, quando se fala em cross-examination, é a possibilidade das partes questionarem diretamente as testemunhas. Testemunha de acusação são questionados inicialmente pela acusação, depois defesa e, por último, o juiz.
testemunhas de defesa são questionadas inicialmente pela defesa, depois a acusação e, por último, o juiz. Essa é a sequência em relação à ordem de inquirição às testemunhas. Essas testemunhas são ouvidas num número a depender do procedimento que se adota. Então, a gente estuda no processo penal procedimentos comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, os procedimentos especiais, e a gente vai ver que para cada um desses procedimentos exige-se uma quantidade de testemunhas. Então, a gente não vai adentrar muito no mérito aqui, mas, por exemplo, procedimento comum ordinário são 8 testemunhas para cada uma das partes. O comum sumário são 5 testemunhas para cada uma das partes. O sumaríssimo, 3 testemunhas. Enfim, e os procedimentos especiais, cada um também ali com o número de testemunhas exigidos. Não é muito o foco aqui dessa nossa aula. Só lembrando que aquelas pessoas que não podem depor como testemunhas, os informantes, não são computados no número total aqui das testemunhas. E também as testemunhas que o juiz arrola, o juiz também pode arrolar testemunhas, também não são computadas no número máximo de testemunhas que cada uma das partes podem ter. Eu falava agora há pouco que algumas autoridades detêm a prerrogativa de serem ouvidas por escrito, tem algumas peculiaridades em relação a elas. E aqui eu convoco vocês para a gente ler o artigo 221. Vai dizer o seguinte: o presidente e o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora, previamente ajustados entre eles e o juiz. Então, essas figuras aí, enquanto testemunha, têm essa prerrogativa de ajustar um dia, um horário que é melhor para elas serem ouvidas como testemunha. A gente não tem a possibilidade de elas serem ouvidas no local onde elas estiverem. Elas são ouvidas aqui em juízo, mas num dia que elas acharem melhor, justamente pactuado com o juiz. E aí a gente tem que complementar esse entendimento com o artigo 222. Com o parágrafo 1º do artigo 221. Diz o seguinte: o presidente e o vice-presidente da República, presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF, poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Então, a gente viu no artigo 221 caput várias autoridades e o parágrafo 1º restringia essas autoridades. Então, essas do parágrafo 1º mais restritas têm a prerrogativa de serem ouvidas onde estiverem por escrito através de ofício. Aquelas outras autoridades, evidentemente que essas do parágrafo 1º se repetem lá também, mas fora essas que estão se repetindo, aquelas outras autoridades são ouvidas num dia e horário designado, mas na presença do juiz. Tá bom? Importante a gente falar disso daí também. Pessoal, agora vamos falar aqui do artigo, que ficou um pouco para trás aqui, do artigo 218 a gente já falou, 217 também, a gente já falou aqui sobremaneira sobre 217. Então, assim, essa aula de hoje a gente abordou basicamente todos os artigos que falam da prova testemunhal. Vamos falar alguns aspectos agora de doutrina, então vamos falar de alguns aspectos doutrinários nesse momento, especificamente sobre a classificação das testemunhas. Então, a gente tem algumas classificações. Então, vamos lá. Testemunhas numerárias são aquelas testemunhas que são computadas ali no número máximo que cada uma das partes podem arrolar. Em regra, são as testemunhas que a gente tem aí no direito brasileiro, as numerárias. Os informantes, eu já disse que não são computadas no número de testemunhas máximos.
E por isso as testemunhas, entre aspas, testemunhas informantes, que na verdade são mero informantes, não são computadas nesse número, são chamadas de testemunhas numerárias. Temos as testemunhas diretas, que são aquelas que presenciaram os acontecimentos, que estão falando daquilo que viu. São chamadas também de testemunhas adventícias in factum, ou seja, as testemunhas oculares. As testemunhas indiretas são aquelas que não viram necessariamente os acontecimentos, ela ouviu dizer algo, por isso são chamadas de testemunhas indiretas. A gente já falou do informante. O que é a testemunha referida? A testemunha referida é aquela que surge ao longo da instrução. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem um número de testemunhas arroladas. Dentre essas testemunhas tem fulano de tal. E fulano de tal foi ouvido em juízo. E fulano de tal, no seu depoimento, acaba citando João da Silva. João da Silva não estava entre as testemunhas que já foram arroladas. Mas ela cita esse João da Silva como uma pessoa que viu também, enfim, que pode esclarecer os acontecimentos. O que o juiz pode fazer? O juiz pode arrolar essa testemunha. Então, essa testemunha vai ser chamada de testemunha referida. Ok? Temos a classificação de testemunha própria e testemunha imprópria. As testemunhas próprias são aquelas que prestam informações sobre a infração penal, sobre o crime em si, sobre os acontecimentos. Enquanto que a testemunha imprópria é aquela que vai testemunhar sobre a prisão, sobre a regularidade da prisão. Geralmente são os policiais ali, escrivães de polícia, que são arroladas como testemunha para dizer, ó, a prisão foi feita legalmente, não houve violação, etc, etc. Ok, pessoal? Então, são essas principais informações sobre a prova testemunhal. No próximo vídeo aí vocês vão ver a questão da cadeia de custódia e aí a gente fecha esse tópico de provas no processo penal. Ok? Um abraço e fiquem com Deus.